Estamos de volta com Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com o professor Raimundo Palmeira, professor da Universidade Federal de Alagoas, professor de Criminologia, advogado criminalista e também professor do SESMAC. Bom, doutor Raimundo, nós falávamos sobre os traços, né? E eu falava sobre essa personalidade, né, atípica, esse transtorno na personalidade. Ele só vai aflorar no momento em que a determinada pessoa decide ser candidato, ou isso já faz parte do dia a dia, da convivência dele? Veja bem, o que isso se torna preocupante é que a personalidade é formada, entre outros fatores, pelo processo de imitação também. As pessoas de sucesso tendem a ser imitadas por quem quer atingir o sucesso. Mas é importante que se diga que em psicologia se entende que mais ou menos aos 18 anos de idade a personalidade já está formada. Nem sempre tem traços de psicopatia, da antissociabilidade na infância, mas às vezes já tem. Os estudiosos dizem que se você quer transformar um psicopata, você ame excessivamente o seu filho sem lhe dar limites, as frustrações estabelecem valores, ou você se ausente de exame. Na base do antissocial você encontra muito abandono ou excesso de proteção, digamos assim, mas de proteção no sentido de cobrir o que é errado, de passar a mão por cima. Então, vejam bem, isso já vem da personalidade do indivíduo. E aí o que é que se torna preocupante? Quando a gente começa a fazer a comparação, a cotejar esses traços. O antissocial, o psicopata, é um indivíduo que apresenta-se extremamente egoísta, mostra-se egoísta. Tudo é ele é o centro das atenções. Não é difícil observarmos que há uma necessidade das pessoas que concorrem, na maioria, vejam bem, tudo tem exceção. Nós temos políticos de sucesso que fogem a essa regra. Mas estou falando do protótipo genérico. Então, o egocentrismo dessas pessoas, inclusive a necessidade de ser o centro das atenções, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, é um traço compatível. Até aí, só um traço. Mas nós podemos encontrar outros traços. Então, vamos além. As relações do antissocial são relações objetais. O que são relações objetais? São relações por interesse. O cara demonstra o maior amor do mundo por uma garota, por exemplo, quando em realidade ele está interessado fisicamente nela. Quando consegue a posse física, o uso sexual, o objetivo dele é só atração física, por 1, 2, 3 vezes, o maior apaixonado do mundo acaba o namoro por 1,5. Já conseguiu o que queria. Isso pode não ser só a atração sexual, pode ser a atração econômica. Quando consegue um interesse maior, ele descarta como objeto. Você já viu um político de sucesso, deve ter algum, mas você já viu, concorrer em 2 campanhas com exatamente a mesma equipe de apoio, a mesma equipe de assessores? É quase impossível quase identificar. Quase impossível. Quando ele usa, ele descarta, joga no lixo. Porque o antissocial precisa do subserviente. Esse aí eles mantêm. O antissocial mesmo, o psicopata, ele é envolvente. Ele mantém enquanto precisa. Quando não precisa, joga fora. Aquele garoto, aquele rapaz, aquele homem ou mulher que é o filho melhor do mundo, quando consegue um emprego, começa a dar chute, coice nos pais e abandona. É um forte traço de antissociabilidade, relação objetal. As pessoas se relacionam com as outras como objeto. Vamos além. O antissocial, o psicopata, que pode até ser criminoso, a maioria não é. A maioria dos antissociais, eles são aqueles que se comprazem com pequenos prazeres. Aquele professor que reprova um aluno formando por 5 décimos. Poxa, eu reprovei mais da metade da turma. Isso orgulha. Eu sou demais. Isso é um traço de antissociabilidade muito forte. Aquele patrão humilhador, aquele chefe humilhador, humilha por pequenas coisas, é um traço forte de antissociabilidade. Então, veja bem, essa base sádica, além dessa base sádica, o que é preocupante, ele não apresenta remorso. É por isso que quando a gente chega na área do crime, os crimes mais difíceis de serem investigados são os cometidos por psicopatas. Por quê? Porque o psicopata, quando ele tem uma base masoquista, ele assina o crime. Ele sempre acha que é maior do que a polícia, é aí que ele se quebra, aí deixa sempre uma pista. Naquilo que ele está fazendo?
Ele faz por prazer físico. Ou ele sabe que é errado? Ele sabe que é errado, faz por prazer físico, mas ele tem uma confiança tão grande no seu ego que ele acredita que faz, consegue aquele prazer. Eu vou já falar sobre Ted Bundy. Consegue aquele prazer e acha que é superior intelectualmente a todos os investigadores. É por isso que no crime do psicopata, às vezes ele assina o crime. Deixa uma marca, deixa uma mancha. É uma forma de prazer de ver toda a polícia perdida. De alguma forma ele quer ser encontrado também um pouco mais adiante, de que o seu trabalho seja revelado? Quando tem uma base masoquista. Porque há no ser humano uma certa necessidade de culpa. Ele não tem essa. Porque ele não tem superego. O psicopata não desenvolve o superego. E o ego dele, que é a parte social do psiquismo, ele é imenso, mas é escravo do id. E o id é o quê? É a parte animal do indivíduo. Imagine, um cara super inteligente, a cobra com raciocínio e asas. Você está imaginando um antissocial. A cobra que raciocina e voa. Estão passando aqui vários políticos na minha mente que se enquadram exatamente nesse perfil. Muitos. Então, veja bem, Elias. Aí, como eu dizia, você já viu algum político de sucesso acusado de um ato errado? Acontece raramente. E quando acontece é manchete de jornais. E a imprensa dizer assim: meu eleitor, meu povo, meu administrado, me perdoe, eu errei. Mas eu vou recompor isso aqui agora. Um remorso, um pedido de desculpas por um erro. É raro, né? Raro, raríssimo. Aí um outro fator perigoso é que o antissocial racionaliza. É preciso que eu faça uma breve explanação do que é a racionalização. O superego trabalha despejando culpa sobre o ego. Isso com uma visão psicanalítica. As pessoas pensam que é assim: eu quero agir, o id, que a parte animal manda, faça, faça, faça. O superego faz, não faça, não faça, e o ego decide. Não, o ego decide. É o componente da realidade, da sociabilidade do indivíduo. O superego só atua depois. O ego é controlado pelo superego, mas depois. Por exemplo, eu saio para dar essa entrevista aqui no seu programa. Digamos que fosse meio-dia, verão, estamos no inverno, sol a pino. Eu, lavado de suor, passo em um barzinho, um amigo me levanta um copo de cerveja estupidamente gelado, ou até um copo de água gelado. A boca se enche de água. E aí ele diz: vamos tomar uma, para. O Elias, você liga e dá uma desculpa. O meu id, que é o aspecto, o animalzinho, o bichinho que quando vê água na lama, está com sede, ele bebe água de lama. Aí diz: fique, tome a cerveja. Você gosta de uma cerveja às vezes, ou de uma água. Água você precisa. Fique, ou uma boa conversa, liga para o Elias, dá uma desculpa. Mas o meu ego, que é o componente da realidade, não é justo. O Elias está trabalhando, você vai parar para tomar uma cerveja ou uma água porque está com calor. Venho. O que é que o superego faz? Ele despeja plenitude, dever cumprido, nos dá uma sensação confortável, não é? Quando eu termino o programa, digamos que você me oferecesse aqui um bombom, um chocolate altamente calórico, e digamos que eu estivesse fazendo um regime há 6 meses, só comendo folhas, igual a largata, comendo folhas somente. Mas ao terminar meio-dia, eu vim sem almoçado, 1h da tarde terminamos a entrevista, e você faz: Raimundo, está com fome, estou... Olha, um presente para você. Aí o id de novo se manifesta. Coma, porque o prazer é a satisfação das necessidades sexuais, fisiológicas em geral. Fome, sexo, sede. O prazer é quando você atinge, porque isso gera tensão. A força lá dentro, o impulso gera tensão. E aí eu aceito. Aceito como é um prazer encantador no momento que como. O superego o que é que diz nesse caso? Aí o superego depois toma e culpa, a famosa ressaca moral. É isso que nos controla o cometimento de crimes. Mas o ego desenvolve mecanismos para não sofrer. Entre eles tem a racionalização. E a racionalização é assim: também eu morrendo de fome eu comeria, eu estou enganando a mim mesmo. O que é interessante no psicopata é que essa racionalização ele não precisa para ele, porque ele não tem superego, ele não tem remorso. Não tem remorso, então não tem remorso. Não sofre desse Mas mal. aí ele precisa atender a mais necessidades e enganar. E aí o que é que ele faz? Ele racionaliza para fora, para os outros. Então ele é especialista em racionalizar. Tipo, também com aquela saia curta qualquer homem agarrava. Não, a maioria não agarrava. E a gente vai encontrar
uma série de exemplos simples do cotidiano, Elias, históricos até, em relações né? de namoro. A mesma máquina de costura sendo ofertada para todo mundo. Sim, vários, né? Em relações de namoro, o cara que dá um tapa na namorada... O senhor falou em Ted Bundy. Sim, Ted Bundy. Só fechando, o cara dá um tapa na namorada e a convence de que doeu mais nele do que nela que levou o tapa. E ela chora e pede desculpa porque obrigou a levar o tapa. Ted Bundy dizia o seguinte, dizia que o matar para ele dava prazer. E ele dizia o seguinte, não me arrependi de nenhuma delas, matou mais de 50 mulheres, estuprou, humilhou e matou. Humilhou antes, estuprou já é uma humilhação, mas humilhava, obrigava a implorar pela vida, estuprava e matava. Mais de 50 mulheres. E ele disse, não tive pena de nenhuma delas. Elas imploravam para não morrer e a vida delas estava nas minhas mãos. Um ser humano que está na condição de decidir sobre a vida ou a morte de alguém é Deus. Eu me sentia Deus, perto de morrer. Faz um discurso terrível, antes da execução da pena, e diz, vocês pensam que estão se livrando de mim? Nós, os psicopatas, dormimos com você. Somos os seus maridos. Nós, os psicopatas, somos os seus vizinhos. E vocês continuarão chorando seus filhos. Olha só que situação, né? Cara, perto da execução da pena de morte. Bom, doutor Raimundo, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Só fechar a racionalização bem rápido, dá tempo? Pois não, dá tempo. Então, só para não ficar no ar, um outro traço forte é a racionalização. O que é que o político de sucesso faz? Ele sempre convence de que tem algum culpado, que não ele. Que não ele. E esse culpado é o povo. É o povo também, né? É o povo. É o povo que se identificou com ele, se projetou. Então é preciso que se desperte. E o povo passa a ter esse sentimento que teve a menina lá do tapa, a garota do tapa. Às vezes, viu? Quando o cara fala bonito... eu acho que eu fui o culpado e ele retorna. O cara sai da cadeia, o povo vai para a rua em carreata recebê-lo. E às vezes elege na própria cadeia. Também. Então, veja bem, é esse fato, além de outros traços, eu cunhei de politicopata. Infelizmente, está se tornando o perfil do político para ganhar a eleição. E a gente tem que trabalhar contra isso. É tema de uma palestra que o senhor profere, não é isso? De vez em quando, sempre, perfeito. Não é? Quem quiser pode procurar aí, doutor Raimundo Palmeira. De vez em quando, sempre, é sempre, né? De vez em quando, sempre, é sempre, né? Então, mas não é preciso ninguém se assustar, não, né? Basta ter Basta ter a consciência, investigar o seu candidato, não votar em quem compra voto e em quem vincula o favor a um voto, porque é comprador de voto, é bandido, é criminoso também. Muito bem. Doutor Raimundo, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Um abraço, Elias. Bem, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite, e é claro, eu conto com você.